Bom dia, bom dia. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos nos pôr de pé? Quem tem por sua mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Certo e perto, tem serviço e profissão. As mulheres. Lança semente, espalha pelo chão, planta em tua terra. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo? Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra. Todos. Prega a palavra. Ensina ao teu redor. Mostra em tua vida. Faz das boas novas tua vida. Quem pegou sua mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão parado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Lá, não desistirei. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Vamos lá. Como pode alguém confiar na sua vida? Seja
faz na minha vida. Mas meu Deus é a solução. Um só minuto, viva a verdade, não é ilusão. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajuda a entender a Jesus e ver quem é Jesus. Se você é teu filho, chama de pai. Viver teu sonho sem olhar pra trás. Se você é teu filho, chama de pai. Viver teu sonho sem olhar pra trás. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Podemos sentar, né? Vamos cantar uma canção para o momento da ceia. Espera mais uma vez que todos se acalmem, né? Podemos continuar? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe as portas de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança no céu com os santos em luz, não há um trono Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus, a quem Pois confia
exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa manhã. E nesse momento nós iremos ceiar, que é um dos atos mais solenes do culto cristão. Quando nós nos reunimos, além de adorarmos ao Senhor, de estarmos em comunhão com os irmãos, é o momento também que a gente vai fazer comunhão, um com os outros, e vai, mais uma vez, testificar a nossa comunhão para com Deus. Para tanto, eu convido os irmãos a lermos um versículo em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 28. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele instrui acerca de vários elementos da fé cristã, e um desses elementos é a ceia do Senhor. Então, Paulo vai começar ali, a partir do capítulo 11, versículo 17, instruir os irmãos em Corinto como eles deveriam fazer esse momento de ceia. E aí eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de número 28, que nos diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia é um momento de autoanálise, onde eu preciso esquadrinhar o meu coração, examinar o meu coração e identificar como está a minha comunhão. A minha comunhão com Deus e a minha comunhão com os meus irmãos. A minha comunhão vertical e horizontal. E esse é um exercício que é de autoanálise, de autorreflexão. Eu não consigo analisar como a minha irmã está com Deus, como a minha irmã está com Deus. A irmã não consegue me analisar como eu estou com Deus, porque só Deus nos conhece. Só Deus nos esquadrinha, nos examina. Então é um momento de autorreflexão. E o apóstolo Paulo nos ensina acerca disso. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E após eu fazer essa análise, esse exercício, eu posso dizer, estou apto para cear. Eu estou em comunhão com Deus, estou em comunhão com os meus irmãos, comunhão com a igreja. E é esse momento, irmãos, que nós vamos agora partilhar, o momento da comunhão. Nesse momento também eu quero pedir uma ajuda aos irmãos. A gente estava vendo ali os elementos da ceia e hoje a comunhão vai ser dobrada. Então aqueles irmãos que estão em casais, por favor, pegue apenas um cálice para que vocês possam compartilhar. Que a gente olhou os elementos da ceia ali, tem um quantitativo pequeno. Essa semana foi uma semana bem corrida e os irmãos do conselho não conseguiram adquirir. Então quem tiver em casal, ao invés de pegar um cálice para cada um, pega um só para os dois e aí a comunhão vai ser dobrada. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento, por estarmos na tua casa, te adorando, te bendizendo, num momento tão solene que é a Santa Ceia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esquadriar nos nossos corações, a nos examinarmos e a estarmos em comunhão contigo e com a tua igreja. Abençoa cada um que está aqui presente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Nesse momento também nós iremos ofertar ao Senhor. Como vocês podem observar, nós estamos aqui nesse local novo, né? Está ainda em reforma. E é um momento que nós contamos muito com a igreja, porque a igreja é a mantenedora disso aqui, né? O Senhor nos mantém e a gente mantém a igreja. Então, o momento de oferta é um momento de generosidade. E eu gostaria de convidar os irmãos a lerem Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, que nos dizem: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O ato de ofertar, irmãos, na fé cristã, é um ato de generosidade, é um ato voluntário. Quando nós examinamos as Escrituras, no Antigo Testamento, os judeus eles tinham a obrigatoriedade de dar ali os 10%, que era o dízimo, que era muito comum ali dentro da lei judaica. Hoje nós não temos uma obrigatoriedade com o valor, com o percentual, mas o Senhor nos fala acerca da generosidade. Quando nós ofertamos, nós revelamos muito como o nosso coração está. Será que eu estou retendo mais do que eu deveria? Será que eu estou sendo generoso para com a obra de Deus? Nós sabemos que não devemos fazer barganha com Deus. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que quando a gente oferta generosamente, o Senhor nos retribui. Não porque a gente vai fazer dessa forma, pensando já na recompensa final. Mas isso demonstra muito como o nosso coração está. Então, que nesse momento, irmãos, de oferta, vocês possam sentir essa generosidade, essa gratidão. O momento da oferta é o momento que a gente devolve uma parte daquilo que Deus nos tem dado. E Deus nos tem dado muito. Se nós pararmos para refletir o que Deus tem nos dado, né? Saúde, uma família, um lar, o alimento, o emprego, não é? O pão de cada dia. Então, a gente tem muito a agradecer ao Senhor. E a forma de gratidão que nós podemos fazer é sendo generosos nas ofertas. Caso esteja entre nós algum visitante, não se sinta obrigado a fazer esse ato, né? Esse é um ato da igreja. Mas, se quiser também, que Deus o abençoe. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas ofertas e te entregamos, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Que nós possamos ter um coração generoso, Senhor, compreendendo que tudo que temos vem do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão desempregados, que estão passando por necessidade, com alguma causa na justiça. Abre, Senhor, as portas dos céus e abençoa os celeiros dos teus filhos. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé. Vamos cantar mais um louvor. Hey, hey. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Como
Bom dia, igreja. Queria saudar todos com a paz de Cristo e dizer que estão escutando? Tá baixo? E agora? Aqui tá melhor. Deixa eu trocar aqui. Não vou trocar, Aguinaldo. Cadê Aguinaldo? Amém, glória a Deus. Isso aqui está alto demais. Amém? Que momento especial, irmãos, de podermos estar num local que teoricamente é da igreja, depois de um longo período aí que a gente passou se reunindo ali no CTG, ali na faculdade. Foi muito bom, mas estar no local da igreja é muito melhor. E aí a gente está em obras, né? Tem uma parede ali que precisa ser feita, não tinha ar-condicionado da domingo passado, já tem um ali, e se Deus quiser, para a semana já vai ter outro ali, né? E aí as coisas vão se ajustando, né? E aí a gente fica muito feliz em ver que os irmãos, que a igreja continua perseverando, e eu fico muito feliz, mesmo não me considerando um pregador, mas eu fico muito feliz em compartilhar com a igreja a mensagem, né? A reflexão. Eu queria, antes de orarmos, eu queria convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias ou abrir os seus aplicativos do celular em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, do versículo 8 até o 17. Vamos ler? Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Versículo 11, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por toda a Tua bondade, por todo o Teu amor, por toda a Tua graça, por revelar, Deus, através do Teu Evangelho, a Tua justiça, Deus, que nos alcança, que nos chama, que nos traz para perto do Senhor e no fim nos salva, Deus, da condenação. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, no compartilhar das Escrituras, que a Tua igreja possa sair daqui, Deus, alimentada, possa sair daqui alegre, não porque o pregador é eloquente ou o pregador sabe falar bem, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é aquele que transforma o coração, o Senhor é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade para mudar, Deus, o nosso entendimento e nos levar ainda mais para perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, a gente está diante de uns versículos que é muito importante na história do cristianismo, né? Mas trazendo um pouco para a história da igreja de Roma, Paulo ele escreve para a igreja. Paulo ele não é o fundador da igreja de Roma.
mas é como se fosse, né? Ele dá um apoio, ele dá um suporte tão grande àquela igreja, né? Em fortalecimento espiritual, em compartilhar a escritura, na pregação do evangelho, que a gente pensa que ele foi quem começou lá, né? Começou a pregar e deu início à igreja, mas não. Antes de Paulo chegar lá para pregar, em alguns momentos, no capítulo 16 de Atos, a gente vai ver que já existia, né? A igreja já existia lá e Paulo chegou para dar um suporte. E nessa carta, irmãos, Paulo ele tem 3 intenções nessa carta, né? A primeira é fortalecer os irmãos. A segunda é compartilhar as suas viagens, o que está acontecendo em outras igrejas. E a terceira, irmãos, que alguns estudiosos falam, é que o intuito de Paulo era de pedir uma ajuda financeira à igreja para pregar o evangelho em localidades e países que o evangelho ainda não tinha chegado. Então Paulo começa essa carta agradecendo, irmãos, eu estou vendo o esforço de vocês, que vocês estão aí, crescendo na fé, que vocês estão progredindo, seguindo em frente, está crescendo na fé e também na quantidade de irmãos. E Paulo chega a falar mais coisas, né? Eu quero visitar vocês, eu quero chegar aí, quero compartilhar dons, quero receber dons, quero ver como é que a igreja está, se a igreja está dando fruto. E aí a intenção de Paulo no começo da carta é expressar isso para aqueles irmãos. E eu queria, irmãos, focar com vocês no versículo 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Vamos ler aqui mais uma vez. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, Paulo, irmãos, ele sentia esse desejo em seu coração de pregar o evangelho, né? E não importa quem fosse. E aqui na escritura ele vai dizer que ele também tem um desejo de continuar pregando o evangelho em Roma. Por que ele destaca Roma? E a gente vai entender que no versículo acima, que é o 16, que ele vai dizer que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. E a gente precisa entender um pouco do contexto, né, daquelas pessoas que viviam em Roma. E quando a gente vai analisar, quem foi que crucificou Jesus, né? Quem foi que matou Jesus? Foi os romanos. Então, os romanos, ele tinha, vamos dizer assim, que eles eram a nação dominante da época, né? Eles dominavam vários povos, eles afligiam várias nações para tomar um controle e aí ditarem as suas regras. Então, nesse contexto de autoritarismo, Paulo ele escreve essa carta para aqueles irmãos e aquelas pessoas que estavam ali em Roma, né? Dizendo, vocês aí têm toda a autoridade humana, têm toda a força, né? Podem até caçoar, né, por ter crucificado Jesus da maneira que foi, mas entenda uma coisa, o evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho, ele não é motivo de chacota. Para vocês talvez seja, Paulo estava querendo dizer dessa forma, né? Para vocês talvez sejam, mas para nós, filhos de Deus, que foram alcançados pelo poder de Deus, pelo evangelho, ele é o poder de Deus. Então Paulo ele escreve essa carta para esses romanos nesse contexto. Nesse contexto de, vamos colocar assim, um contexto de autoritarismo desses romanos, né? De entender que por ter força militar eles poderiam fazer o que quisessem, né? E aí Paulo continua com o desejo de visitar os irmãos, né? E esse desejo de Paulo não é na verdade para passear, né? Roma é um ponto turístico, eu vou lá ver algumas coisas, quero fazer outras viagens para visitar os pontos turísticos, os belos locais de cada país. Não, o desejo de Paulo era levar o evangelho de Cristo. O desejo de Paulo era levar a mensagem do evangelho, e é por isso que ele se achava devedor. E a gente vai ver o contexto, por que Paulo se achava devedor, né? A gente vai ver que
ele, por um tempo, antes de se converter ao Evangelho, ele perseguia a igreja, né? Matava, prendia, e isso tudo, antes de ele encontrar com Cristo, ele imaginava ser o certo. Mas aí existe um encontro de Jesus com Paulo, e aí Paulo, ele volta a ter o seu coração nos caminhos de Deus, né? Ele é convertido, e aí ele se acha devedor por tudo isso, né? Ah, não, eu preciso pregar o Evangelho, eu já levei tantas pessoas presas, já levei tantas pessoas à morte, mas agora eu quero fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. Eu quero que as pessoas vejam quem é o verdadeiro Cristo, e Jesus era. No versículo 17 e 18, Paulo ele vai relatar mais uma vez, né, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está querendo dizer com essas afirmações, né? Que os romanos contribuíram para o propósito de Deus e que eles se vangloriavam de ter pendurado Jesus. Mas para Paulo, o poder do Evangelho era o poder de Deus, era a justiça de Deus. E a gente, quando analisa, irmãos, se o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar, salvar quem? Então existia alguém perdido, né? E a gente vai ver uma escritura que vai fortalecer esse pensamento de Paulo, que está lá em Romanos capítulo 3, e o versículo 23. Romanos 3, 23. Que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a gente vai ver, irmãos, aqui nessa escritura, que não existia nenhum justo. Que todas as pessoas estavam condenadas, né, a viver eternamente distante de Deus. Mas se Deus é justo, como é que Ele pode perdoar um pecador? Se Deus se ele é justo, Ele tem que agir com justiça, sim ou não? Ele tem que agir com justiça. Então, Paulo diz, irmãos, que a gente, ao passar pelo Evangelho, a gente recebe uma autorização. Uma autorização de que agora a gente pode ter a certeza de um dia participar da vida eterna com o nosso Deus. E Paulo, ele fala dessa maneira porque a autoridade que ele tinha por meio de Deus dava a ele essa autoridade de falar por meio do Evangelho. Em que sentido Deus revela a sua justiça? Deus só revela a sua justiça no Evangelho e em nenhum outro lugar. Então não existe outro lugar que possa ser revelada a justiça de Deus. E é somente no Evangelho. É somente no Evangelho de Cristo. É somente lá que os seres humanos vão encontrar a justiça de Deus. Somente passando por Jesus. A gente vai ver mais uma escritura. A gente vai ver o seguinte: uma pessoa justa é aquela que trata todas pelo mérito. Então, se a gente quer conseguir alguma coisa de outra pessoa, a gente faz por merecer, né? A gente faz, não, você merece, né? Você é justo porque você fez aquilo lá, fez para mim, então você merece a sua recompensa, né? Mas nós, como pecadores e seres humanos, não fizemos nada para conseguir a justiça de Deus. Nós não fizemos nada. Pelo contrário, o que nós fizemos foi pecar ainda mais e se afastar mais de Deus. E como pode agora um Deus justo justificar pecadores? É como se um justo juiz pegasse um camarada que tivesse cometido todo tipo de crime. E lá no tribunal o camarada confessasse tudo. Foi eu mesmo, foi eu que matei, foi eu que pintei tudo de errado aí, pode me condenar. E aí o juiz olha para ele e diz: tá liberado. Obrigado, Cleide. Você não vai ser condenado. E é basicamente isso que Deus fez por nós, irmãos. É basicamente isso que Deus fez por nós.
ele pegou o justo juiz chamado Deus, ele enviou o seu filho, sendo que na terra não tinha um justo sequer, e todos estavam condenados por merecimento. Por merecimento. Todos estavam condenados por merecimento, por se afastarem de Deus, por viver uma vida de pecado. Mas Deus, em seu infinito amor, em sua infinita graça, cria esse plano, né? O plano de enviar o seu filho para ser crucificado no madeiro, ele carregar toda a nossa dor, todo o nosso pecado, ser castigado por Deus, porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus foi, castigado por Deus, para que as pessoas pudessem, através do Evangelho, participar do reino de Deus um dia. Receber o perdão dos pecados, receber a oportunidade de viver um dia eternamente. Deus é justo e não faz acepção de pessoas. Deus, ele condena o culpado e absolve o inocente. Mas não tem inocente. Não tem inocente. Quando o contexto é a palavra de Deus, quando o contexto é Deus e o ser humano. Não tem inocente, todos são culpados. Se Deus é justo, ele age com justiça com os pecadores, e os pecadores merecem a condenação, a morte eternamente. Como é que Deus, sendo justo, pode salvar pecadores, sendo que pecadores como nós merecíamos a condenação da ira de Deus? E a resposta, Paulo, ele deixa claro no versículo 17 de Romanos. Versículos 17. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé, pela fé. Então a gente vê, irmão, enxerga que não há outro caminho. Se queremos receber o perdão de Deus, se queremos receber a justiça de Deus, precisamos passar por Jesus. E Jesus, ele carregou todo o nosso fardo, ele carregou todo o nosso pecado. E é nesse Evangelho que é revelado toda a justiça de Deus. Por que é revelada a justiça de Deus? Porque é através do Evangelho que Deus, ele justifica o pecador. Então, na cruz, ele foi castigado pelo nosso pecado. Na cruz, ele recebeu toda a ira de Deus. Na cruz, ele recebeu todo o castigo que era para nós recebermos. Mas foi em Jesus. E Jesus, recebendo esse castigo, sendo justo, irmãos, ele tem toda a autoridade de passar para nós essa justiça. O Filho de Deus morrendo numa cruz, sendo justo pelos pecadores, o pecado foi castigado por Deus. Então a justiça foi feita e foi castigada em Jesus. E aí, irmãos, quando Deus, ele olha para a humanidade, quando Deus olha principalmente para aquelas pessoas que passam pelo Evangelho, ele não vê mais Carlos, ele não vê mais o William, ele não vê mais a Ricardo, ele vê Jesus Cristo na nossa vida, irmãos. E é por isso que essa justiça é revelada no Evangelho, por causa do seu Filho. E aí, como é que eu faço para receber essa justiça? Como é que eu faço? Passe por Jesus. Passe pelo Evangelho. Paulo, ele vai dizer aqui no finalzinho que essa justiça, ela é conquistada através do Evangelho, mas eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Se eu não tiver fé, não vai adiantar de nada, vai ser em vão. E aí vem um ponto muito importante, irmãos, também, que não é apenas uma fé de, não, eu acredito, está tudo certo, está tudo resolvido, não. É uma fé que vai fazer com que a gente se entregue à vontade de Deus. É uma fé que vai levar a gente a conhecer mais quem é Deus, quem é Jesus. Então a justiça de Deus, irmãos, ela é revelada no Evangelho por causa disso. Eu queria ler uma última escritura para finalizar.
Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. E aí, irmãos, Paulo ele completa isso que foi falado aqui no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus não está mais condenado, irmãos. Não existe condenação, não porque foi uma força, foi uma obra minha, não. Foi uma obra de Deus junto com Jesus, castigando Jesus para que ele sendo castigado, o pecado sendo castigado, Jesus, por ser justo, conseguisse essa autoridade de hoje salvar todos aqueles que passam pelo Evangelho, todos aqueles que creem no Evangelho, todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, queremos muito agradecer ao Senhor, Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua grandeza. Quando analisamos as Escrituras, Deus, enxergamos que não somos nada, enxergamos que não podemos nada, mas enxergamos um Deus que agiu com justiça, que nos amou, que castigou o pecado no seu Filho, e esse castigo que foi castigado no seu Filho, Deus, hoje trouxe para nós perdão, hoje trouxe para nós acesso. Antes éramos distantes, destituídos da glória do Senhor, hoje não, Deus. Hoje temos acessibilidade ao Senhor, hoje podemos chegar, Deus, na tua casa, hoje podemos te adorar, Deus, e estamos aqui, Deus, te adorando em forma de gratidão, Deus. Porque não podemos pagar essa dívida, mas podemos, Deus, entender e ser cada dia mais grato, e ser, Deus, cada dia mais propagador do Teu Evangelho, Deus, porque é somente no Teu Evangelho que encontramos essa justiça, Deus. E é uma justiça que do início ao fim, Deus, ela vem pela fé. Ela vem, Deus, por acreditar, Deus, no Senhor. Ela vem por acreditar, Deus, que o Senhor fez isso por nós, Deus. Então, enche o nosso coração de alegria, Deus. Faz com que entendamos cada vez mais a Tua palavra e praticamos, Deus, para que esse mundo cada vez mais possa ser melhor, Deus. Que as pessoas possam enxergar que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é aquele que pode transformar e que pode salvar, Deus, o pecador e levar para o céu, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos por de pé? Vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. Certamente sob si ele levou as iniquidades de todos nós. Ele foi ferido por nossas transgressões e foi transpassado na rude cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Foi julgado com tanta opressão, mas ficou calado. Da terra dos viventes ele foi tirado. Ele viu a luz e a vontade do Senhor concretizou-se em sua mão. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor.
Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Meus irmãos, mais uma vez, é bem rápido. Nós queremos dar alguns avisos. Em consonância com o conselho, a gente pensou em implementar um culto de oração aqui às quartas-feiras. Então, como protótipo, vamos começar o culto nessa próxima quarta-feira, dia 1º de julho. Uma sugestão. Inicialmente, o que é que nós pensamos? Fazermos a 15 dias, a cada 15 dias. Então, a sugestão que nós temos é a seguinte. Na semana que houver o culto de oração aqui, não haver as igrejas em casa. Certo? Então, essa semana agora, dia 1º de julho, cheguem, se possível, às 19 horas. A gente vai trazer um lanchinho, um pão, um queijo, uma mortadela, fazer uma sopa. Porque quem vier do trabalho, como aqui é rota, né, para muitos irmãos, já fica aqui, toma uma sopinha e participa do culto de oração. Então será dia 1º de julho, próxima quarta, e o próximo será dia 15 de julho. E aí na semana que for haver o culto de oração, os irmãos não fazem a igreja em casa. É uma sugestão. Se preferirem também fazer o encontro da igreja em casa, né, os líderes de igreja em casa podem articular com os irmãos através dos grupos. Amém? Primeiro aviso. Segundo aviso, sábado, dia 4, às 14 horas? 15 horas. Às 15 horas teremos uma aula de mulheres, né? As irmãs estarão aqui no prédio da igreja. Se possível, chegue um pouquinho mais cedo para ter comunhão com as irmãs, mas a aula está marcada às 15 horas. Então terá um momento aí das irmãs para aprenderem mais sobre a palavra de Deus. E o terceiro aviso que eu estou batendo na tecla toda semana, né? Temos ali fora uma cantina da nova geração, né? Todos os recursos ali arrecadados serão destinados à nova geração. Então hoje, nossa irmã Deise, que faz uma empada maravilhosa, fez umas empadas ali salgadas e doces, né? Luciana também fez algumas. Então nós temos ali empada de camarão, de frango, de vários sabores. Quem puder comprar e colaborar, esse dinheiro é todo revertido para a nova geração, né? A nova geração são as crianças e adolescentes da igreja e esses investimentos serão destinados a algumas atividades deles. Que Deus abençoe, boa semana e bom convívio.